Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros. Hoje estamos discutindo os efeitos das manifestações de rua sobre as instituições, especialmente o Poder Judiciário. O nosso entrevistado é o desembargador Dorgal Gustavo Borges de Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Dorgal, então no bloco anterior eu deixei uma questão para o senhor a respeito dessa declaração que o senhor fez há 13 anos, nesse livro que o senhor escreveu em 2000, As Faces Ocultas da Justiça, em que o senhor disse que o Poder Judiciário seria símbolo de injustiça. Parece uma contradição. Gostaria que o senhor explicasse melhor isso. Talvez eu não lembro agora, tenha dito que poderia, em muitos momentos, fazer injustiça, né? Aí tem dois aspectos. Primeiro é que nós, como ser humano, o juiz erra. Né? Mas não é isso que eu quero tocar nesse assunto. Nessa época eu não estava dizendo sobre o erro humano, que o juiz ele interpreta a lei e às vezes está interpretando de uma maneira equivocada e dando razão a um lado e não dando razão ao outro lado, podendo até cometer injustiça. Eu queria dizer no sintoma da estrutura jurídica. Quando, por exemplo, um processo demora para mim 2, 3, 4 anos, no mundo de hoje, isso é um símbolo de injustiça. E quem vai procurar ao poder público uma resposta, no mundo em que nós vivemos, ele não pode demorar mais, porque as coisas estão acontecendo muito depressa. Naquela época, né, os nossos antepassados, você podia refletir, o juiz podia ficar estudando, demorando, ele tinha 5 processos por mês, ele poderia comparar com a legislação internacional. Hoje em dia, um processo que dura mais de um ano, ele perdeu tempo, já está fora do tempo, porque as coisas mudaram para as partes. Então isso aí, um aspecto que eu digo da estrutura legal, ou da estrutura até funcional, provoca injustiças. Culpa-se muito o judiciário pela morosidade, essa demora nas sentenças judiciais, na solução desses conflitos que chegam ao judiciário, chegam à justiça. Mas o Poder Judiciário, enquanto função constitucional, ele deve julgar com base nas leis que são feitas pelo Poder Legislativo, Assembleia, as câmaras e o Congresso Nacional, muitas vezes também pelo Poder Executivo, que, por meio das medidas provisórias, né? Mas afinal de contas, e esse atraso na legislação? Nós temos códigos aí de 1940 como o Código Penal. Isso cria dificuldades para poder trazer a interpretação dessa lei de 1940 à luz dos fatos de hoje? Demais, demais. Por exemplo, um mecanismo que foi muito útil para nós, do Judiciário, que foi uma novidade, foi a Lei 90/99 dos Juizados Especiais. Ela tem um rito mais rápido, né, um pouco mais rápido, menos recursos, mas você vê que o juizado especial hoje já está caindo no sistema antigo pelo volume de processo. Aí já é um erro funcional, é um erro de gestão, é um erro de gerenciamento nosso do Poder Judiciário. Nós não temos um número de juízes, não temos muitas vezes um número de servidores que deveria ter. Nós não fazemos, porque não temos número de juízes nem servidores, um atendimento pela manhã. Nós não podemos pôr numa vara 2 juízes numa vara, um de manhã e outro de tarde, porque não tem um número suficiente. Tudo tem que ir para a justiça. Eu acho que nós tínhamos que ter um sistema que fosse permeado, que antes de ir para a justiça os advogados tivessem que provar que as partes sentaram antes para tentar conversar. E não fazer disso uma estratégia até. Não, uma estratégia. Né? Para ganhar tempo. Exato. Ninguém convida o outro para conversar. Eu acho que tinha que ser obrigado a se provar que tentou o acordo entre as partes. Então, não é só a legislação, é a gerência também do judiciário. Nós temos que fazer a nossa meia-culpa. Nós não sabemos, muitas vezes, administrar da melhor forma. E tudo é uma somatória que, às vezes, um processo desemboca numa injustiça. E temos leis também injustas, inúteis, até por uma razão do próprio tempo, né, que vai defasando, vai defasando. É isso. O que era uma verdade antes, hoje já não é mais. E a legislação não mudou. Em 1940, por exemplo, quando surgiu o Código Penal, não tínhamos crimes como sequestro, relâmpago, tráfico de drogas. Exato. No entanto, o senhor acha que hoje essa legislação deveria ser mais rigorosa com os criminosos? E nesse aspecto até avanço mais. O Código de Penal, ele foi antes da guerra, da Segunda Guerra, então ele foi antes da ONU, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele focava mais, incrível se você for ver, na defesa do patrimônio, na defesa do material. Então, o crime contra a honra tinha uma pena mínima, pequenininha. O crime contra o furto, o roubo, é uma coisa brutal se você furtar. E a lesão corporal, o homicídio, não tinham pena nenhuma. Mas a proteção do bem patrimonial era enorme. Hoje o mundo é outro. Os valores humanitários prevalecem, a defesa dos direitos humanos, e nós estamos ainda nessa defasagem. E o poder público demora a reagir, demora a se atualizar. Não se atualiza. E quando vai se atualizar, lamentavelmente,
Ao contrário de procurarmos nós, às vezes juízes ou advogados, como tem um projeto do novo Código Penal, eles dão uma pena altíssima para quem mata um animal e não dão uma pena altíssima equivalente ao ser humano. Então não houve as pessoas que convivem, que sabem mais do problema. Entendo. Eu volto a esse assunto daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu, no momento, estou lendo um livro que muitos já leram, mas eu achei que vale a pena reler, eu gosto de história. Estou lendo um livro o nome é 1822, né? Do autor, que é um jornalista Laurentino. Ele é um livro que conta a história do Brasil no momento da nossa independência e eu estou relendo esse livro. Estou buscando, então, na história, né, as fontes dos nossos problemas. Gostaria que o senhor avaliasse também, doutor Dorgal, a reação dos governantes e dos políticos diante dessas manifestações de rua. O senhor acha que eles aprenderam, assimilaram as mensagens das ruas, o recado das ruas? Uriel, pelo que eu vejo, eu interpreto que muito pouco. Acho que foi muito superficial. As respostas foram mais televisivas, foram mais jornalísticas do que concretas, né? Não vejo uma proposta de legislação aí que mude o sistema de saúde nosso. Não vi você não viu encaminhado para o Congresso ou debatido propostas para a área hospitalar, propostas para melhoria na área de educação. Não se veio, não houve esse vamos dizer, dando forças melhores ao Estado, ao município. Incorporando essas manifestações, que consiga viver. Não domesticando-as, né? Exato. Eu acho que todo mundo está assustado, todo mundo quer um caminho, mas eu não percebo que se encontrar uma fórmula. Tá todo mundo... aquela velha estratégia de mudar alguma coisa para deixar tudo como está, né? Isso aqui é o perigo. Agora, doutor Gal, a gente viu também que nas manifestações, apesar de pacíficas, a gente viu aí alguns excessos, né? Algumas atitudes de vandalismo. O senhor também associa tudo isso a essa insatisfação, esse ressentimento, essa frustração generalizada? Não, eu acho que o vandalismo que possa ter havido, claro que tem pessoas ali que não tinham boas intenções, que estavam ali para depredar mesmo, pessoas que aproveitavam, que já tinham uma índole, vamos dizer assim, de bandidagem, se é que podemos dizer. Mas tinham pessoas que quebraram, que exageraram, extravasando uma raiva. Não vou dizer que todo mundo que quebrou, que todo mundo que se excedeu, eram parte de pessoas que passavam pela polícia, ou que eram bandidos, ou que não sabiam o que estavam fazendo. Tinham pessoas que faziam aquilo conscientemente, numa explosão mesmo de revolta. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o desembargador Dorgal Gustavo Borges de Andrada, que é da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E discutimos aí sobre os efeitos das manifestações de rua sobre as instituições, colocando as instituições em xeque, especialmente aí o Poder Judiciário, de onde ele atua na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Bom, e discutimos também sobre o seu livro, que ele escreveu em 2000, As Faces Ocultas da Justiça, e ele está, com a cortesia do nosso entrevistado, doando até 3 livros para sorteio aos nossos telespectadores. Participe, escreva para pensamento@amages.com.br, qualquer mensagem até o dia 10 de agosto. Obrigado e até a próxima.